Foi no Stories, não foi? Foi, Não, isso pera, não. mesmo. Não. Pera aí. Esqueceu de Em que bloquear o Horácio, plataforma você Duda. viu isso? Em que plataforma você viu isso? Ah, eu vi isso esses dias, aí faz uns 2 dias. Eu achei incrível, hein? Eita. Ai, você vê meus status do WhatsApp, professor? Não, cara, de vez em quando eu passo o dedo assim, tipo, dou uma olhada, mas não tenho muito costume de fazer isso, não. É que eu postei algo semelhante nos estados, mas aí se não for nos estados, foi em outro lugar. E aí eu vou ficar um pouco com vergonha. Era Não, stories do deve ter sido Instagram, status, Duda. então. Eu nem lembrava de onde era, pra mim era Facebook. Ai, enfim, gente, passa, que a vergonha alheia vem. Vamos mudar de assunto que dá gatilho? Eita, mas outro assunto também dá gatilho. Já entramos com gancho ao trabalho. Vai, Duda. Tá Galera, bom, ó, gente. então é o seguinte, vamos lá que o nosso tempo é curto, então eu peço até desculpas pela pressa, Sem tempo. mas eu nem lembrava de onde que era, se era do Face, você falou que não usa Face, deve ser do status mesmo. Meu Deus, que vergonha. Não, enfim, não, normal. A minha esposa viu aqui eu falando isso, achou. Eu já perdi o dia hoje, ela já ficou brava aqui porque eu tô falando isso. Ela não sabe que é um vídeo normal. Já Ai, me ferrei, galera. Tá certo, então. A Deixa eu gente até vai disfarçar, falar. deixa eu até mudar de assunto aqui. Vamos. Ó, seguinte. Então, o que vocês prepararam pra gente aí? Se vocês quiserem compartilhar a tela, também pode. Eu vou pedir A que. gente não preparou nada assim, a gente Palavras, né? A gente tem aqui nossa retórica. E a gente só espera vai que falar. convença. Então, se vocês puderem, se vocês não puxarem ruim, abrir a câmera seria legal, tá? Sabia! Eu vou fechar meu microfone Falei aqui, pra podem elas, ó, começar. gente, vamos. Deixa eu ajeitar aqui. Pô, que droga. pode começar? Foi? Então a gente vai falar um pouco sobre os desafios, né, que a educação está enfrentando nessa pandemia. É um ano meio caótico, meio que a gente não esperou o que ia acontecer e o que principalmente afetou as pessoas foi na parte da educação. Principalmente as crianças e os professores que, quando vão se deparar, né, na aula, as crianças ainda não entendem muito, vão lá e falam, né, dos pais, da vida, e isso complicou muito. As circunstâncias, elas são um pouco caóticas, porque tentativas de aula online que foram muito difíceis, estão sendo muito difíceis. Isso vale pelos professores, que ainda estão tentando descobrir, estão tentando se adequar a essas circunstâncias de tecnologia, que é o que eles nunca tinham usado. E os pais também estão conciliando isso com os filhos em casa, então estão se deparando com o trabalho, ter que acompanhar a aula dos filhos. E é isso. Bom, né? Daí continue, gente. O EAD não tem assunto mais atual que esse, porque é a realidade de muita gente desde março, né? Está sendo uma coisa bem dolorosa e divide muitas opiniões. Tem gente que tolera, tem gente que odeia, tem gente que está lidando bem e outros nem tanto, né? Mas isso a gente trata de um âmbito mais pessoal da coisa. Só que, de uma forma geral, né, como sugere o artigo, com desafios e potenciais, a gente espera que surja algo bom, né? E de fato, porque o EAD está sendo uma coisa com um caráter muito dual. E a dualidade dessa questão vai justamente no choque, que é o choque de ter de estar numa realidade nova, num método que nunca foi experimentado antes, numa circunstância super caótica, e isso é extremamente desafiador. Mas também tem o choque de ter que se adaptar, de esperar uma inovação, um aprimoramento, um improviso, uma evolução. Porque assim como no ambiente natural, né, quando a gente fala de sociedade, e principalmente a educação, que é algo de forma, sei lá, sólida,
espera-se que os indivíduos se adaptem, né? Se aprimorem, que surjam bons frutos disso, e que a gente consiga expandir os horizontes da educação em relação a isso. E a gente tem uma expectativa sobre colher bons frutos dessa situação, dessa conjuntura, porém, isso não é realidade. Está sendo muito difícil para todo mundo, né? Tanto por questões estruturais, que o Brasil não é um lugar que se tinha uma prévia de administração com questão tecnológica, e isso é o que pesa muito. Sem contar os recortes de sociais, de localidade, etc. Está sendo um negócio muito complicado. E talvez esses frutos virão para depois da pandemia, mas também não. Pode ser que haja um déficit. É isso. Perfeito, perfeito. Vocês encaram mais como positivo ou negativo? É claro que é sempre negativo, morreu muita gente, contaminou muita gente o Brasil, né? Segundo pior país nessa questão. Mas vocês estão vendo, de forma geral, a educação como algo que está gerando um crescimento ou não? Qual é a relação que vocês tiraram? Eu vou falar isso depois. Eu particularmente não vou falar nada. Eu também acredito que não. Eu também não. Isso está na fala da Giovana, que ela vai falar agora. Então, vamos lá, né? O EAD, no Brasil, a gente era mais acostumado a ver o EAD em cursos superiores, né? Em faculdades. Tanto que teve um ano, acho que foi em 2018, que pela primeira vez o número de vagas em oferta, assim, foi maior em cursos EAD do que presenciais em relação às faculdades, né? E eu penso que sempre coloca muito em questão a motivação do aluno, né? Porque mesmo que você não tenha o professor ali todo dia, não quer dizer que seja mais fácil de enfrentar o EAD. É sempre mais importante, né, você levar em conta a motivação do aluno, que faz toda a diferença no que ele vai aprender ou não, no fim das contas. E eu penso que a gente tem um desafio muito grande para o ensino básico, principalmente quando pega o fundamental e as crianças que estão nos primeiros anos ali da escola, porque eu vi uma vez que as crianças de 2, 3 anos que estão ali iniciando na escola, é muito difícil para elas ver uma tela e associar isso com a realidade. É muito complicado ainda para elas. Não é igual a gente que sabe ali, tem consciência de que a gente está fazendo isso para aprender, tem um professor, tem os alunos ali. É um pouco complicado ainda para as crianças que estão iniciando a vida escolar, né? E eu penso também que é muito importante, seria muito importante o papel do professor no presencial, porque, principalmente para essas crianças, elas estão em fase de alfabetização, né? Estão começando a entender, a escrever, compreender alguns textos, fazer as operações matemáticas mais simples. Então, assim, meio que é o início de tudo, né, da formação da criança na escola. Seria muito importante ter esse suporte dos professores presencialmente. Eu acho que acaba afetando muito, né,
É uma fase muito importante, assim, da vida da criança. Perfeito. Um dos textos vai tratar sobre isso, então eu não vou me aprofundar, né? Mas a pré-escola, basicamente, até, vamos falar aí tranquilamente, tá? Eu acho que tem escolas que estão conseguindo seguir o primeiro ao quinto ano, né? Mas de forma geral, né, a pré-escola e o Fundamental 1 deve estar sendo muito difícil, né? Não para todo. Eu acho que o Jean Piaget tá indo bem. A minha filha tá tendo aula agora, né? Ela tá no quinto ano. Os maiorzinhos acho que ainda vai, mas acho que até o segundo ano ali deve ser basicamente inviável, né? E uma das coisas que vocês falaram que eu acho que faz todo sentido, a gente discutiu e discute muito isso, é o fato de que educação à distância não é para todo mundo. Nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo consegue, mesmo adultos, né? Tem gente que não consegue fazer à distância, tá? Não consegue prestar atenção, não consegue se adequar. Muita gente começa a faculdade no Brasil à distância larga, a evasão é maior do que no presencial. Acho que vocês devem ter visto isso, não vou entrar em detalhe. E esses são, sem dúvida nenhuma, grandes desafios, né? Acho que de alguma forma a gente vai ficar mais bem preparado depois disso, né? Podem seguir. Eu vou falar um pouco da incerteza que existe ainda nas escolas. Por conta disso, o Ministério da Educação, né, ele permitiu que as escolas não cumpram mais os 200 dias letivos previsto, né, mas que mantenha as 800 horas obrigatórias de aula. Esse estudo remoto, ele ainda é muito novo e complexo para quem trabalha na educação básica, seja em escola pública ou particular. A Unesco acabou, por conta de tudo isso, acabou criando uma lista de recomendações a serem seguidas para que facilite, vamos dizer assim, um pouco mais o ensino, que seria a preservação dos empregos e salários dos funcionários, priorizar a saúde e o bem-estar dos professores e alunos e dar mais voz aos professores no processo de planejamento. Ao fim dessa reportagem, os educadores que foram ouvidos, eles falaram que não é possível mais do que ensinar habilidades e conteúdos, mas também tirar uma lição para poder melhorar o presencial no futuro. Pronto, agora eu vou falar sobre a vivência, né, Então, eu sou uma pessoa que o EAD mudou a minha vida, não tenho nem sombra de dúvidas, porque minha mãe passa o dia inteiro em casa, né, gravando aula, fazendo vídeo chamada no Zoom. Meu pai é aposentado, então ele estava em casa desde sempre. Minha irmã e eu, então todo mundo tá vivendo em casa, quarentena no máximo, assim. É uma coisa totalmente que a gente já se acostumou, né? Já faz 5 meses, então tá tudo certo. Só que é uma convivência que a gente nunca teve, porque eu, desde pequena, fui para a escola de manhã, então a convivência com meu pai era pouca, por causa que ele trabalhava também. Minha mãe começou a trabalhar também, a gente não convivia em casa, e a gente foi obrigado, pela quarentena, a se suportar e conviver, né? O texto que eu fiquei mais em foco ir além do conteúdo e ensinar habilidades que tem, né, na matéria. Esse texto eu achei muito, muito importante por causa que a questão do EAD não é a gente passar para overdose de família. A questão não é a gente passar só para o computador e ter aula. A questão é que a escola presencial é uma escola, é um conteúdo, é coisa diferente. A escola EAD é outra. Uma fala que a gente escutava muito, né, durante os 3 meses ali iniciais, que a gente achava que a gente ia voltar ainda, não, é só você fingir que você tá na escola. A gente não tá na escola, então, ninguém contou isso pra vocês, mas a gente não tá na escola, não tem o que fazer. A gente
vai viver em a outra escola. Não tem essa de, vou fingir que estou na escola. Agora eu vou para a aula do Horácio, aí vou ficar aqui sentada. Não, não é isso. A gente não está na escola. Então, você tem que modificar o conteúdo, você tem que modificar a aprendizagem. É diferente, não tem o que fazer. Outra coisa que eu queria pontuar é que os alunos EAD, eles não... O aluno, não só no EAD, no presencial também, a gente não é ensinado a aprender. A gente não é ensinado a aprender, porque cada um tem o seu jeito de aprender. Tipo, eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho que escrever tudo que o professor está falando para mim aprender. A Isabela, eu sei que também é assim, que ela tem que escrever tudo que o professor está falando para ela aprender. A Duda, eu sei que é uma pessoa totalmente auditiva. A Duda, se você tá explicando e ela não tá prestando atenção, mas ela vai conseguir entender o que você está falando depois, né, fazendo uma prova. Então, formas diferentes de aprender que se você ensinar do mesmo jeito, não adianta. E a escola brasileira faz isso, ensina todo mundo do mesmo jeito. E não adianta isso, porque tem pessoas que são cognitivas, que precisam aprender fazendo. Tem pessoas que precisam escrever. E aí o professor tá lá falando igual um louco, e aí, tipo, você não consegue entender o que ele tá falando para você escrever. Tem professores que já desenvolveram uma fala rápida e que você consegue anotar e compreender. Tipo, Horácio. Horácio, Deus, né? Já tem outros professores que você não consegue fazer isso, porque o professor só vai falando as informações e aí uma informação atrás da outra você fica, o que é que tá acontecendo? Então, é diferente você fazer um vídeo, você fazer uma aula online e você aplicar uma atividade EAD e presencial. Um vídeo, quando você posta, o aluno que tem habilidade de anotar, ou um aluno que é cognitivo, ele consegue ir pausando e é mais fácil. Uma aula online é para um aluno auditivo, que ele vai acompanhando ali conforme o professor está falando. Então, o desenvolvimento que teve de aula online, vídeo e atividade foi gerado para esses tipos de aluno. Vídeo, aluno que é visual, aula online, alunos auditivos e atividades para alunos cognitivos. Então, não é por acaso que desenvolveu isso, entendeu? Porque a pedagogia é um estudo da educação. É um dos estudos mais essenciais, porque a gente começando a aprender de um jeito certo, é diferente do que a gente simplesmente ser jogado para aprender. Porque se a gente soubesse o jeito que a gente aprende desde pequena, ia ser muito mais fácil, a gente ia desenvolver um afeto pela educação. Porque você ia saber o que você está aprendendo, você ia conseguir desenvolver a linha de raciocínio, que é você aprende a história, por exemplo, numa linha do tempo ali, durante Fundo 1, durante Fundo 2, que depois você vê no médio, que se você conseguir aprender essa linha do tempo certa, acompanhando, você vai amar a história. Só que se você não entender um Egito, você vai ficar perdido, você vai falar, calma, por que ele está falando desse rio? O que está acontecendo? Você tem que saber como você aprende para você ir lá e aprender. Isso é uma das coisas que com certeza tinha que ser implementado na educação básica do país, porque o aluno tem que aprender a aprender. Só completando também o que a Alice falou, é que com o início da pandemia a gente se depara, né, que tudo foi imposto para a gente, tudo é jogado na mão do aluno e do professor e espere que a gente haja, só que é muito, muito complicado e a gente vai sair disso com muitas sequelas, não só do coronavírus, mas sequelas mentais, né? Porque jogado definem as coisas pra gente. Tem que ter todas as aulas, todos os dias, os professores têm que fazer de tudo para que o aluno aprenda, e isso vai repercutir em muita coisa pós-pandemia. A gente olhando para frente, né? A gente pensa como vai ser a volta às aulas, né? A gente não vai ter, então isso também desespera um pouco a gente, porque a gente vai chegar em janeiro e a gente, meu Deus, para onde a gente vai? E para as pessoas que vão voltar, principalmente para as crianças, né?
não vai ser uma volta de férias, não vai ser aquela coisa calorosa que a gente volta e todo mundo, a gente só se viu há pouco tempo, foi férias e volta todo mundo feliz. Vai voltar, tipo, todo mundo sequelado, literalmente. Porque muita gente vai voltar com marca de estresse, ansiedade, porque isso é o que marca muita gente, principalmente no ensino médio. A ansiedade, né, é um transtorno que está afetando todo mundo. E principalmente as famílias que a pandemia não afetou só a saúde, também mental, mas afetou muito no bolso, porque as famílias, né, muita gente perdeu o emprego, então imagina as pessoas voltando para a escola e se voltarem, né, porque perdeu toda a renda e muitas pessoas tiveram que largar a escola, tentar arrumar um emprego e vai ter que ajudar a família. Então imagina como que a gente vai voltar. A gente nunca mais vai voltar a ser o mesmo, eu acredito, porque depois de passar por tudo isso, porque a gente vai ter que buscar um jeito de a gente vai tentar voltar, mas não vai dar muito certo, eu acredito, porque acho que as sequelas que vão deixar na gente é muito, muito grande. E vai ser também jogado, vai ser também imposto para os professores para tentar resolver isso também, imposto para as próprias pessoas, porque eu acredito também que o governo caga e anda para a gente e a gente vai ter que resolver isso sozinho, isso se resolver. Aí aqui eu vou falar uma fala de um professor que ele diz assim: não vamos sair dessa experiência do mesmo modo que entramos. Não basta mudar o calendário escolar, então podemos assegurar que não voltaremos àquela normalidade que conhecemos. Vamos entender que é uma oportunidade de mostrarmos quem somos, que lutas defenderemos e que tipo de humanidade pertencemos. Então a gente mostra que a gente vai se deparar e a gente vai ter que lidar com essa humanidade que a gente vive, com pessoas ignorantes, né, que nem ao menos uma quarentena consegue respeitar. Então, a gente vai ter que lidar com tudo isso futuramente. Perfeito, perfeito. Nós temos pouco tempo, gente, eu não tô muito preocupado, tá? Assim, aí a gente pega uma outra aula e termina, porque eu acho que é bem legal a gente poder olhar para isso, né? Refletir sobre isso e discutir. A questão, algumas questões que vocês que vocês explicaram, né? Me chamam a atenção. A Alice falou sobre a questão da família, né? Agora é o dia todo, né? 24 horas por dia, pai, mãe, irmão. As minhas filhas aqui tem hora que elas se amam, tem hora que elas quase já se pegam. E nós caímos naquilo, eu vou usar falas do Leandro Carnal, tá? Nesse curso que eu fiz da PUC com ele. Agora é a hora, né, da gente mostrar o quanto a gente ama a família, né? Porque lembra quando a gente mandava mensagem, ai, coraçãozinho, ai, que saudade, nossa, não sei o quê, ai, eu amo meu pai, amo minha mãe, não sei o quê, bababá. Nossa, agora deve estar um amor dentro de casa, né? Deve estar uma coisa assim, um sonho, né? E a gente sabe que não. Então, a gente sabe que é difícil passar 24 horas por dia ao lado. E chegou o momento da gente desenvolver o nosso sentimento de uma forma ampla aos nossos familiares, né? Agora chegou a hora da gente fazer a diferença, né? Cuidar da casa, ajudar nas tarefas do lar, dar mais carinho, jogar o Uno, jogar o Banco Imobiliário, jogar o PlayStation, jogar o que tiver que jogar, né? E por aí vai. Então, essa questão é muito importante. A outra questão que eu gostaria de bater bastante nessa tecla com vocês, que vocês falaram, a Isa falou agora no final, né? A gente não volta. Não voltam, né, cara? Vocês vão pro mundão aí, velho. É uma das coisas mais tristes que tem é a gente não voltar. A gente não aproveitou o nosso terceirão, né? Tá todo mundo aqui, ó, com camisa só EAD. Que loucura. A gente não vai conseguir tirar uma foto com a nossa camisa durante o nosso terceirão. Vocês são a geração então, assim, que... É o terceirão da pandemia. Terceirão que não se formou, né? Terceirão que se formou em nada. Sim, terceirão EAD e assim, ó... a gente não ter certeza do nosso futuro é uma das coisas assim que mais pega o nosso psicológico, porque a gente, ok, terminar a escola a gente vai terminar porque o governo estendeu e ok, isso aí vai ser. Só que o problema é que o pós, entendeu? Quem ia começar a trabalhar,
não vai conseguir porque, assim, a onda de desemprego já foi, né? Vai ser, assim, uma disputa enorme. Quem ia começar a faculdade, quem ia querer prestar vestibular? Os vestibulares, assim, por mais que vão acontecer, o SISU do Enem vai acontecer só no meio do ano, e aí a USP e a Unicamp já falaram que talvez só comecem as aulas ali em maio. Então, assim, é todo uma mudança na nossa vida que a gente não esperava um ano atrás. Há um ano atrás, no meu caso, a gente ia em novembro fazer o Enem, talvez passar na faculdade, entrar e viver. Gente, uma coisa que mexeu muito comigo nessas últimas 2 semanas, é curioso como algumas pessoas marcam a nossa vida, né? Leandro Carnal, ele falou um bagulho assim que eu acho espetacular e eu gostaria de transferir isso para vocês, transferir mesmo. Porque às vezes não serve nem para mim, eu não consigo praticar, eu tento, né, mas nem sempre eu consigo praticar. Ele diz, pô, você tem problema com crase, eu não sei onde eu coloco a crase. Essa é a hora de você aprender crase. Você pode assistir 1 hora seguida de videoaula sobre crase. Ah, eu tenho dificuldade com inglês. Meu, você pode ficar 2, 3, 4 horas por dia agora praticando seu inglês. A oportunidade, a frase que me mexeu comigo é 2020 é o ano para a educação, porque nós precisamos dar respostas diferentes. Então, tudo que você falou agora, Alice, cara, a gente vai ter que dar uma resposta diferente para isso, né? E isso vai ser para cada um de um jeito, que é o que você falou da aprendizagem, né? Um auditivo, o outro é na prática, o outro é visual, o outro é não sei o quê. Cara, a maneira como a gente vai responder a essa nova mudança é o que vai, de fato, mostrar o quanto essa pandemia fez a gente crescer ou não, né? A dona da Magazine Luiza, ela deu 2 horas de aula pra gente lá, meu, aquela mulher é inacreditável. A família dela inteira não tem a 4ª série. A Magazine Luiza hoje vale 100 bilhões de reais. Inúmeras empresas multinacionais querem comprar a Magazine Luiza porque nenhuma loja vendeu como a Magazine Luiza vendeu na pandemia. Ela não mandou nenhum funcionário embora. Ela não demitiu nenhum funcionário. Ela mais me parece um líder comunista do que uma capitalista, porque ela pensa muito nos trabalhadores, ela pensa muito. Ela criou oportunidade de trabalho para quem estava em casa. Agora você pode ser empreendedor da Magazine, instalando o aplicativo no seu celular e revendendo as coisas com porcentagem de até 12%. Meu, a mulher fez uma coisa que ninguém conseguiu fazer. Então, ela falou coisas assim que mostram realmente que são nesses períodos de crise que surgem as grandes ideias, que surgem aquelas pessoas mais resilientes, que surgem aquelas pessoas que vão mais longe, sabe? Então, eu penso que é o ano da oportunidade. Eu penso e estou acreditando muito nisso. Muito mesmo. E de forma geral, eu acho que vai ser um ano sensacional para quem não parou de estudar. E aí o grupo que vai falar de alunos pobres no Brasil que literalmente vão abandonar a escola, vão fazer a gente chorar. Porque, infelizmente, a gente sabe que nós vamos ter pelo menos aí milhões de alunos que vão largar a escola esse ano, que já largaram e não vão voltar o ano que vem. Para nós, que somos da rede pública estadual, né, os professores da rede pública, o nosso grande medo hoje é para quem a gente vai dar aula o ano que vem. Porque uma galera não volta, gente. Uma galera não volta. O que você falou aí, Alice. Quantas famílias perderam renda? Quantas famílias agora, os filhos vão ter que sair para trabalhar para poder comer, porque senão não vão ter que comer. Então, talvez não tanto nos pequenos, né? Mas no ensino médio, que a evasão escolar já é gigantesca, nós temos no Brasil 57 milhões de pessoas entre 17 e 25 anos que não terminaram ou o ensino médio ou o ensino fundamental 2. E essas pessoas, principalmente na região Nordeste, região Norte do Brasil, elas vão literalmente sair da escola, né? Esse é o nosso grande desafio. E para vocês, né, que fazem parte de um colégio particular, que tem uma família que, tem um acompanhamento, graças a Deus, muito maior, vai ser o ano realmente que vai fazer de vocês gestores, líderes dos próximos anos. Não tenho a menor dúvida disso. Porque quem não parou de estudar esse ano ganhou, assim, 2, 3 anos na vida, na boa.
Porque nem tudo que a gente está aprendendo agora, nem tudo que a gente está estudando agora, a gente consegue enxergar. Tem coisa que vocês só vão enxergar lá com 23, 24, 25. Cara, eu falo para vocês porque eu era um bosta no ensino médio. Só que eu tive professores que marcaram a minha vida no ensino médio. Eu estudei no Felício, eu fui aluno do Ivan Rousseff, que hoje é pós-doutor em educação no Brasil, dá aula na USP, tá? Em todos os programas de televisão e jornal, que você tá na BBC, ele apareceu esses dias, eu até mostrei um texto para vocês. E esse cara marcou minha vida. E só que eu só fui me dar conta do que ele tinha feito por mim, cara, na faculdade. Na faculdade que eu fui lembrar dele. Fala, pô, mano, eu lembro que ele falava isso, falava aquilo, falava aquilo. Então tem coisas que vocês estão vendo agora, que agora vocês estão olhando e estão falando assim, meu, ele de merda, tipo, nossa, que chato isso, né? Não quero saber disso. Mas que daqui a 2, 3, 4 anos vocês vão ver que isso vai brotar dentro de vocês e vai tornar vocês profissionais melhores, né? Universitários melhores, acadêmicos melhores. Então eu tenho certeza. Um dia vocês vão lembrar disso. Vocês vão lembrar das aulas da Raquel, das aulas do Caio, das aulas do Ibsen. Vocês vão ver que, cara, com tudo, vocês cresceram, assim. A educação é meio ingrata. Parece que a Isabela fez uma fala, cara. Eu abro meu coração, Isabela, em cima do que você falou. Como nós estamos sendo torturados nessa pandemia. Eu vou falar tortura psicológica, tortura pedagógica, tortura acadêmica. A gente tem que inventar a roda. Não dá para inventar a roda. Não dá para tornar a minha aula mais agradável. Ela não é agradável. Minha aula não é. Ela é chata. Então, sabe, no objetivo, a gente está tendo que dar todas as aulas. Não tem aula de atividade, não tem. É ao vivo. Todas as 3 aulas. Eu dou 3 aulas em cada sala por semana. Tem aulas, Glória, que eu tenho vontade de, sabe, se matar, porque é horrível. A rede objetivo está sendo muito mal administrado o EAD. Tem escolas do objetivo que estão ficando 5 horas em videochamada com o professor. Sendo que é um aluno de tipo 5 anos. Um aluno de 5 anos não tá nem entendendo que aquela tela é uma aula e tem que ficar 5 horas na frente do computador. É totalmente inviável, né, cara? E assim, rouba totalmente o direito que a pessoa tem de aprender sozinha, né? Porque vocês têm essa capacidade e têm esse direito, né? De pegar um texto, de pegar um exercício, de pegar uma prova, de pegar um não sei o quê e de aprenderem sozinho. Porque o ser humano é assim, né? A gente observa e aprende e vai fazendo. E esse negócio de fazer aula 100% videoconferência é inviável, cara. Nós tivemos uma reunião no colégio e tem muitos pais que exigem a mesma coisa. Tem vários pais da escola que falam, ó, tem que ter aula, tem que ter aula. Só que não entende que o exercício também é aula, que a leitura também é aula, que a apostila também é aula, que o vídeo que está sendo gravado, que o trabalho que está sendo feito também é aula. Então, assim, todo mundo quer ser professor, na verdade, e ninguém entende o professor na real. Todo mundo quer ser aluno, na verdade, e ninguém entende o que é ser aluno na real. Essa é a grande... Ninguém faz nada para ajudar, né? E só falam, só jogam, mas passar pelo que todo mundo passa aqui, sem contar que, tipo, a gente ia para a escola, a gente ia um ambiente escolar, depois voltava para casa, e esse é um ambiente de casa, de descanso. Agora a gente se vê no nosso mesmo ambiente de descanso, é um ambiente que a gente tem que estudar, tem que se esforçar, e é por isso que muita gente larga, né? Porque é imposto, tem um negócio de que se não aparecer, vai ligar papai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então as pessoas tinham que pensar mais, né? Perfeito. Perfeito. Não tem jeito. Se você vai decidir alguma coisa para um grupo, você tem que perguntar para aquele grupo, porque é só ele que passa por aquilo. Você não pode ir lá e decidir alguma coisa para uma pessoa, sendo que é só ela que passa por aquilo. Não tem. E isso na educação brasileira é assim, o que mais acontece, né? Você decidir pelos alunos, você decidir pelos professores sem perguntar para eles. Perfeito. Meu, a gente tem realmente, de fato, né? Não é atrativo, né? Não é atraente, né? É imposto, né? Ninguém estava preparado para isso e há um enorme preconceito da sociedade sobre a educação no Brasil, né? Ontem eu tive o privilégio de ler um comentário, né, que estava lá, reforma administrativa do governo federal. Professor, salário do professor inicial, R$ 1.100. Professor. Salário do promotor inicial, R$ 27.000. O promotor ficou fora da reforma administrativa. Comentário do camarada embaixo, mas
Você tem que entender que o promotor estuda muito mais que o professor. Olha o comentário. Eles esquecem que o professor tem que estudar cada aluno, que tem que saber as dificuldades de cada aluno. Se um aluno não está aprendendo, você tem que ir lá e descobrir o porquê aquele aluno não está aprendendo. Cara, tem tanta coisa que o professor estuda que não tem nem o que falar. Olha o comentário, cara. Da onde que sai na cabeça de uma pessoa achar que um promotor estuda mais que um professor ou que um professor estuda mais que um promotor? Gente, todo mundo tem que estudar, cara. Não existe se estudar mais ou menos, cara. Cada um estuda o suficiente para aquilo que faz. E a realidade, aí o Leandro Carnal, ele bate muito nisso nesse curso. Acabou a história do formado, ele fala do pai dele. O meu pai fez direito em 60. O meu pai foi advogado a vida inteira com um diploma de direito. Não existe mais isso, galera. Acabou, eu sou formado. Não, sou formando. Agora você tem que estar sempre se formando em alguma coisa nova. Terminou a graduação? Quanto que você vai começar a pós-graduação? Terminou a pós? Cadê? Você já fala inglês fluente? Não. Terminou a pós-graduação? E o mestrado? Vai fazer uma outra graduação? Porque a sua área daqui a pouco não tem mais emprego na sua área. Quando que você vai começar uma nova graduação? Gente, o século